É isso aí, gente. Bom é ter aí a sua companhia todo dia. Você acabou de ouvir aí Ministério Profético Sou. Ele vive. E agora o momento da palavra. Momento especial da palavra. Palavra de consolo, de alegria, de amor, de paz. Para mim, para você. Com Alessandro Leiber. Amados, gostaria de estar deixando uma palavra essa tarde, meditar no texto que está no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para os salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez subir o Senhor do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai na tua força e livrarás a Israel dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Amados, a Bíblia nos fala que Deus chamou o povo de Israel para ser um povo escolhido, um povo que fosse um estandarte, uma bandeira para que toda a nação olhasse para Israel e compreendesse melhor o Deus Criador. Deus, ele cumpriu a promessa. Prometeu a terra de Canaã a Abraão, a Isaac e Jacó. Deus tirou o povo de Israel do Egito, como havia prometido, pela mão forte de Moisés. A Bíblia também nos fala que em determinado momento Josué liderou aquele povo naquelas empreitadas, naquelas batalhas para poder tomar posse de Canaã, e se estabeleceram. Chegou a determinado momento que o povo de Israel se viu numa situação sendo induzido pelos deuses para poder pecar diante do Senhor, servir a outros deuses que não fosse o nosso Deus. Ali, diante daquela situação, Deus permitiu o inimigo nos afligisse, batalhasse contra. A Bíblia nos fala diversas vezes, diversos inimigos se levantando contra Israel. Toda vez que se levantava o inimigo, o povo era oprimido. De repente o povo se lembrava de Deus, se lembrava das promessas de Deus e voltava-se para o Senhor. Ali foi naquela situação, clamando ao Senhor e Deus dando livramento. Eu fico olhando que eu no passado, eu levantei minha voz quando estava em extrema atribulação, e Deus ouviu o meu clamor. Vemos aqui que o Senhor, através do clamor, ele opera grandemente e entra com providência quando é necessário. Vemos aqui a pessoa de Gideão. Deus, ele visitou Gideão malhando trigo no lagar. Lagar é um lugar de não malhar o trigo, e sim de espremer as uvas para fazer o vinho. Mas Gideão estava no pior lugar possível para se malhar o trigo. Um local impróprio, escondido, sem vento. E naquela disposição de fazer o que era necessário fazer, ele fez para tomar posse da vitória. Mas o Deus que via tudo estava contemplando aquela disposição de Gideão para poder alcançar aquilo que lhe era de direito. Às vezes nós nos vemos atribulados. Às vezes nós nos vemos com pouca força. Às vezes nós nos vemos em situações adversas, em que parece que nós não estamos sendo vistos, que ninguém está nos vendo, que aquilo que nós estamos fazendo pode ser até mesmo em vão. Mas você, meu amado, nunca se esqueça, o nosso Deus, o teu Deus, ele tem poder para ver tudo. E o Deus que tudo vê é o Deus que te dá a recompensa do seu esforço. A Bíblia nos fala que Deus enviou um anjo até Gideão. E de repente, Gideão se viu saudado pelo aquele anjo. Fala: varão valoroso, Deus é contigo.
E Gideão virou-se para aquele anjo e falou: como que pode ser o Senhor conosco? Como posso eu ser valoroso? Porque eu sou o menor da minha casa, a minha casa é a menor da minha tribo, e a minha tribo é uma das menores do povo de Israel. Então, como que eu posso ser alguém de valor sendo tão pequeno? Ah, meu amado irmão, tem tanta gente que se considera grande, que se considera o tal, que tem o rei na barriga. Mas eu vejo aqui que para Deus agir, uma das coisas primordiais que nós precisamos ter é humildade de reconhecer que nós somos pequenos. Até porque quem nos dá vitória é o Senhor. Para receber a vitória, nós devemos nos considerar pequenos. Muita gente se acha que prega muito, que canta muito, que louva muito, que é afinadíssimo, que tem condições financeiras, mas Deus nunca chamou ninguém capacitado, mas todos os que Deus chamou, Ele capacitou. Vemos aqui também, a palavra de Deus nos traz uma mensagem de que o povo midianita estava oprimindo o povo de Israel naquele momento. Você imagina, meu irmão, um inimigo com 135 mil homens, aqueles homens fortes, poderosos na batalha, aqueles homens que tinham ali camelos. Quem olhava para o povo de Israel entenderia que seria praticamente eminente a derrota. Nada poderia conseguir derrotar aquele exército. Quão grande ele era, quão forte. Talvez, meu amado irmão, você está passando até mesmo uma situação em que você acha que o seu inimigo é muito maior. Mas a Bíblia nos fala, o patriarca Davi, um dos salmos, fala assim: ainda que os meus inimigos fossem como os cabelos da minha cabeça, eu não temeria mal nenhum, porque o Senhor dos exércitos, Ele está comigo. Quem olhava ali para Gideão, quem olhava aí para Israel, veria que a derrota seria iminente. Tudo que eles pudessem fazer não seria suficiente. Mas eles esqueceram, aqueles inimigos esqueceram, aqueles inimigos menosprezaram um diferencial na vida daquele povo, que era o Deus que ele tinha. O seu Deus, meu irmão, Ele é maravilhoso, grandioso, poderoso. Não existe outro Deus maior do que o nosso Deus. De repente Deus fala para Gideão: Gideão, conclama o povo para poder vir pelejar para a peleja. E de repente se apresentaram 32 mil homens, homens fortes, valentes, que puxavam a espada, jovens, fortes, que poderiam muito bem pelejar contra aquele povo. E a palavra de Deus nos fala que de repente se apresentou 32 mil homens ali para pelejar. Só que Deus olhou assim e falou bem assim: bom, Gideão, tem muito povo. Fala bem assim para aquele povo, que todo covarde e medroso pode ir embora. Em outras palavras, eu fico conjecturando da seguinte maneira. Eu penso que Gideão falou bem assim para eles: olha, o Deus de Israel falou bem assim: quem é covarde ou é medroso, quem veio pela multidão, quem veio pela emoção, quem não está convicto da vitória, pode ir embora. Até porque o inimigo é muito grande. Muitos podem se perder, mas o Senhor dos exércitos só quer gente valente na obra. Meu amado, tanta gente é medrosa. Nós temos nossos pastores, os nossos companheiros em muitos lugares onde existe perseguição pelo mundo islâmico. Lá não se aceita Jesus para ficar dentro de um templo com um terno bonito, com um anel de mestrado em teologia. Lá não existe esse tipo de coisa. Lá se aceita Jesus para ir para a morte, até porque a lei dos países, elas matam quem fala que Jesus é o Cristo e que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, meu amado irmão, não seja medroso. Mesmo se um dia você for confrontado na sua fé de que você deve negar o seu Jesus, mantenha a sua posição certa, porque lá no céu a recompensa, ela está guardada para os que são corajosos na presença do Senhor. Vemos aqui que também Deus virou-se para Gideão e falou assim: Gideão,
Leva esse povo, porque ainda tem muito. Dos 32 mil, ficaram 12 mil, mas leva eles para beber água. E todo aquele que beber água, que se ajoelhar para beber água, você tira fora e manda embora. Aquele que se prostrar para poder beber água, você tira fora, manda embora. Mas aquele que ficar de pé e com muito esforço colocando a mão dentro da água e trazendo a boca, esse você separa. Sabe o que eu entendo aqui, meu amado irmão? Que Deus não chama ninguém desapercebido. Deus não chama ninguém folgado. Deus não chama ninguém que só quer tomar posse da vitória. Deus chama alguém para tomar posse da vitória, sim, mas com esforço. Aquilo que você tem feito que o seu pastor não está vendo, aquilo que você tem realizado com a sua líder do ciclo de oração, não está percebendo, aquilo que o seu pastor presidente, ele nem sabe. O seu Deus, ele sabe. O seu Deus, ele sabe. E ele está com o seu galardão preparado. Não se acomode. Tome posse da vitória, mas fique apercebido na peleja, porque o teu inimigo está prestes a atacar. O teu inimigo, ele estava só buscando uma brecha para te derrubar, mas maior é o Senhor que te chamou, e o Espírito que está dentro de você, que vai te manter de pé, para você tomar posse da sua vitória. A Bíblia nos fala que Deus virou-se para Gideão e falou assim: organiza o povo, cada um em um lugar, os 300 que sobraram, e que eles tomem na posse nas suas mãos a buzina, um cântaro vazio e uma tocha acesa. Sabe o que eu entendo aqui, meu amado? A buzina era para poder chamar o povo para a peleja. A buzina é para tocar o sinal de ataque, para tomar posse da vitória. Em outras palavras, a buzina também, ela nos traz a conjectura da seguinte maneira: às vezes a gente organiza alguma coisa, faz alguma coisa, é chamado para fazer, e de repente as pessoas chegam perto de você e falam assim: ah, mas eu acho que não vai dar muito certo. Fala, às vezes a gente leva uma palavra e fala: ó, meu amado irmão, até mesmo você que está me ouvindo agora nessa tarde, nesse dia, olha, meu irmão, Deus, ele vai dar sua vitória, toma posse. E às vezes a pessoa não toma posse. Às vezes a palavra é de derrota. Fala: pastor, eu sei, mas eu acho que não vai ter jeito. A buzina ali era para tomar posse da vitória. Tanto que eles tocaram a buzina e falavam assim: pelo Deus de Gideão. De repente Deus falou também: quando vocês tocarem a buzina, quebre os cântaros no chão, vazios. Cântaro cheio, meu amado, não faz barulho. Aleluia. Cântaro cheio, ele faz um barulho seco. Cântaro cheio, ele faz um barulho que quase não se ouve. Mais um cântaro vazio, quando ele é jogado no chão, ele faz bem assim, ó, e faz um barulho. Sabe o que eu entendo aqui? Para poder tomar posse da vitória também, tem que se derramar. Você tem que se consagrar, você tem que buscar, você tem que orar, você tem que jejuar, você tem que acreditar que o seu Deus, ele é o Deus que pode te entregar a sua vitória. Ele é o Deus que pode pelejar a sua peleja, e você vai ter as suas orações respondidas, porque o nosso Deus vai responder a sua oração. Vemos também que aquele povo tinha que estar com a tocha acesa, parado em seu lugar. Porque Deus falou bem assim: quando fizeres isso, eu estarei indo na frente para vos dar a vitória. Tem tanta gente que está com a tocha se apagando. Tem muita gente que a tocha já se apagou. Tem muita gente que não busca mais o Espírito Santo. Tem muita gente que não crê mais que Deus pode batizar, que Deus pode revelar, que Deus pode curar paralítico, que Deus pode realizar grandes prodígios, milagres e maravilhas. Há poucos dias atrás chegou uma irmã, então é por isso que a gente não vê nem tanto mais milagres acontecer. Eu falei assim: não sei por você, mas eu e a minha esposa temos visto muita coisa grande acontecer. Há 4 anos atrás, por exemplo, nós estávamos ali apoiando a congregação nova em Vila Velha, e o povo buscando, com o propósito da obra crescer, com o propósito de Deus operar, com o propósito de Deus curar, libertar, salvar, batizar com o Espírito Santo. E ali, se foi ali naquele lugar um paralítico. Aquele paralítico, ele estava ali junto com um padre. E ali, durante a oração, aquele paralítico levantou e começou a andar. Se levantou da cadeira de roda e começou a andar para todos verem, inclusive o irmão padre, que hoje em dia não é mais padre, hoje em dia é pastor.
Então, meu amado, o nosso Deus, Ele quer que nós estejamos com a nossa tocha acesa. O Espírito Santo de Deus, Ele tem que estar brilhando em nós para poder o inimigo ver a luz de longe nas nossas vidas. E a Bíblia nos fala que quando eles fizeram isso, Deus foi na frente, confundindo os inimigos, a ponto deles se destruírem uns aos outros, e ali não sobrar nenhum para poder pelejar contra os 300 de Gideão. Você imagina, meu amado irmão, que coisa maravilhosa. Você vê um grande exército ser derrotado somente pela ação poderosa do Espírito Santo. Então, a vitória, meu amado, vem de Deus para a sua vida. Continue perseverando, continue buscando, continue consagrando. Creia que Jesus, Ele ainda batiza com o Espírito Santo, salva, cura, liberta. E Ele está aqui conosco e também com a sua vida.